Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, estamos analisando as parábolas do Senhor Jesus. Hoje, eu quero vos falar sobre os trabalhadores da vinha. Vou usar duas versões. Estarei lendo no Novo Testamento, linguagem de hoje, e também em King James. O Senhor Jesus disse, linguagem de hoje: o reino dos céus é como o dono de uma plantação de uva, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fosse trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uva, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Era quase 5 horas da tarde, quando ele voltou à praça e viu outros homens que ainda estavam ali, e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No final do dia ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando os que foram contratados por último e terminando pelo primeiro. O homem que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que ia receber mais, porém ele também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com vocês. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para com ele? Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são o primeiro serão o último, e o último serão o primeiro. Esta mensagem está registrada no livro de Mateus 20, versículo 1 até o versículo 16. Eu até gostaria de não ler o King James, porque é extenso, mas vou ler. King James diz assim: portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhe disse: ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes,
próximo ao meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente agora, em torno das 5 horas da tarde, encontrou outro que estava sem trabalho e indagou ele por qual motivo estivesse aqui desocupado de todos. Eles responderam: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhe falou: ide igualmente vós para o campo das videiras. E ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelo último contratado e terminando pelos primeiros. Chegando o que havia sido contratado em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu um denário. Quando viram os que havia sido contratado primeiro, deduziram que receberia mais. Contudo, também estes receberam um denário cada um. No entanto, assim que receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora, apesar de o Senhor os igualou nos que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, como que o teu vai ser, pois o meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti? Porventura, não é me permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou manifesta a tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiro, e os primeiros serão o último, pois muitos serão chamados, mas pouco escolhido. Muito bem, amados, diletos irmãos, vou ser breve na explanação, na explicação. Quando Jesus contou esta parábola dos trabalhadores da vinha antes de subir para Jerusalém. Esta parábola faz parte de um contexto onde Jesus estava ensinando sobre os perigos das riquezas terrenas frente à importância e superioridade das riquezas espirituais. Então, qual é o significado desta parábola? O significado das parábolas dos trabalhadores da vinha fala sobre a soberania de Deus em recompensar o trabalho feito em prol do seu reino, de modo que ele recompensará segundo a sua livre e soberana vontade, e não com base no conceito de méritos humanos. A parábola, obviamente, fala sobre a graça de Deus e ensina como devemos reconhecer nossa total dependência desta mesma graça diante de qualquer recompensa que possa vir da parte de Deus. Então, amados, a reflexão que esta parábola traz: ninguém tem o direito de exigir qualquer recompensa pelo serviço prestado na obra do Senhor. Já é o bastante termos sido convocado para o trabalho, ou seja, para fazer parte do reino de Deus. Quando estamos ociosos pelo mundo, um trabalhador do reino de Deus jamais deve ter ciúme das bênçãos que Deus dá aos outros. Um determinado irmão, certa feita, disse para mim: presbítero, eu estou há praticamente quase 50 anos no ministério, e eu tenho observado que de repente tem chegado esse jovem que vivia no mundo das drogas, e eles são ungidos a cargo mais elevado do que eu. Por que o pastor nunca olhou para mim? Eu disse para ele: não, irmão, o problema não é que o pastor nunca olhou para você. O problema é que a unção, quem unge, quem toca no pastor para ungir alguém no cargo do ministério, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que toca na alma do pastor ou na liderança do ministério para ungir alguém para um cargo
para ocupar um cargo mais elevado, não importa qual seja o seu cargo. O que importa é que você já faz parte do reino dos céus, que você já faz parte da graça de Deus. Não importa qual seja o seu cargo, o que importa é que você alcançou a salvação. É isso que nós temos que compreender, amados. Que se nós queremos vencer, queremos fazer parte do reino dos céus, nós não devemos ficar preocupados quem estará ocupando o cargo maior que nós. Nós somos servos de Deus, e como servo de Deus, temos que estar simplesmente agradecidos de fazermos parte desse reino, e que no final nós receberemos nosso galardão. Não importa se nós vamos receber coroa, ou uma pedra branca, ou um novo nome. O que importa é que se entrarmos lá na presença de Deus e fizermos parte desse reino. É isso que importa. Amados, diletos irmãos, que Deus vos abençoe abundantemente. Se Deus assim quiser, amanhã eu voltarei com mais uma parábola do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.